E fala galera, que é o Kevin trazendo mais um tutorial de Spark AI para vocês, mais um tutorial para criar filtros do Instagram, como você viu no título. Hoje vamos aprender a criar legendas, textinhos, frases motivacionais, frases desmotivacionais nos seus filtros, tá bom? Então, se você gostou já de saber disso, deixa o seu like aí para ajudar aqui o canal a espalhar esse vídeo para mais gente não passar por essa dificuldade que você está passando provavelmente, tá? E hoje a gente vai aprender uma das formas que tem de fazer, que é usando a própria ferramenta de texto do Spark, a ferramenta de texto 2D, ok? Em breve aí também, ou pode ser que já tenha saído, vou ensinar a fazer com imagens as frases. Você vai usar imagens e aí você pode estilizar no Photoshop do jeito que você quiser, sem as limitações do Spark, tá bom? Então, bora lá? Bora lá! Primeira coisa que a gente tem que entender, né, é que o texto 2D ele é um objeto 2D dentro do Spark. E todos os objetos 2D dentro do Spark ficam dentro de Canvas. Você não consegue fazer objeto 2D fora do Canvas. O Canvas ele é como se fosse um grupo de objetos 2D, ele é como se fosse uma tela que você pode colar suas coisas em 2D, ok? Então, para adicionar um Canvas, a gente pode clicar aqui no maisinho e vir aqui na opção de Canvas, ó lá, segue o meu mouse, ok? Então a gente cria um Canvas, vamos colocar aqui Insert, ou você clica com direito aqui também, tá? E aí, dentro do Canvas, a gente pode adicionar os objetos em 2D, e tá aqui o nosso 2D Text, tá? Então deixa eu tirar minha câmera dali, para vocês enxergarem melhor. Olha só, 2D Text. Então, vamos colocar ele aqui, e a partir desse momento você vê que vai aparecer um texto na tela, só que ele fica lá no cantinho de cima. Eu vou explicar para vocês como deixar ele na posição que vocês quiserem e não ter alteração aí de celular para celular, tá? Então, colocamos o texto ali e vamos escrever aqui uma frase motivacional, aqui ó, que faça vida. E uma exclamação. Nossa, muito motivacional, né? Agora, a gente vai escolher aqui uma fonte, né? Então, a gente tem aqui a primeira opção de texto e aqui embaixo a gente tem a opção de fonte. O próprio Facebook aí já disponibiliza algumas opções de fontes, mas uma coisa que muita gente não sabe é que dá para usar fontes personalizadas dentro do Spark. Como, Kevin? Você vai baixar uma fonte nos dois formatos, ou TTF ou OTF, tá? Um site que eu vou indicar para vocês que tem muitas fontes é o da fonte.com. E aí eu já baixei essa fonte aqui, ó, pra gente, Darling in Paris, ó. Testei aqui que faça a vida, bem no estilão que vocês gostam, e baixei ela aqui, tá aqui o arquivo .ttf. Aí é só você arrastar esse arquivo aqui para dentro da janelinha de assets. Tá vendo? Arrastei aqui, ó, viu que ele é totalmente compatível. E a partir do momento que a gente arrasta ali, quando a gente vier aqui na opção de fonte, ele vai aparecer ali pra gente, além das fontes que a gente já tem, ok? Então vamos colocar ali e você já vê que alterou. Uma coisa para prestar atenção é que as fontes têm peso, tá? Então ela interfere sim no peso do seu projeto. Lembrando que o projeto para o Instagram tem que ter até 4 megas. Então, ó, 33 KB. Dependendo da fonte, se for muito pesada, ela vai pesar bastante no seu arquivo. Então tenha isso em mente, ok? Agora vamos configurar as outras partes aqui, né? Então a gente tem o tamanho da fonte, e uma coisa também que pouca gente sabe é que a gente tem a opção aqui de Scale to Fit. Essa opção faz o quê? Deixa a fonte do tamanho da caixa de texto que cria aqui, quando a gente cria o texto 2D. Eu geralmente uso ela, porque daí a gente consegue ter frases de tamanhos diferentes, cabendo sempre ali do jeito que a gente quiser. Então vou colocar Scale to Fit, ele vai ficar sempre com uma linha só, e conforme eu aumento e diminuo o tamanho aqui da minha caixa de texto, estou clicando e arrastando, o tamanho da fonte vai acompanhando. Mas se você não quiser, você pode colocar um número aqui também, né? Vou usar essa aqui, que é o que eu gosto mais. Aí logo abaixo a gente tem a cor da fonte, tá? Então eu vou colocar uma cor aqui, um amarelo. Vou deixar um preto mesmo, mas tava pensando em pôr um amarelo. Laranja. Não, deixar preto mesmo, vai. E aqui embaixo a gente tem o alinhamento. Então a gente tem o alinhamento horizontal, que seria onde ele ficaria de assim, né? Só que como a gente está usando Scale to Fit, ele não vai mudar nada, porque ele vai estar sempre preenchendo
todo o nosso espaço horizontal. O que vai mudar é se você tiver com um tamanho de fonte diferente. Então aqui ó, tá em 11, ele vai mudar. Mas no Scale to Fit ele sempre vai ficar no meio, porque ele vai preencher todo o espaço. E aqui embaixo a gente tem o alinhamento vertical. Esse aqui é importante, tá? Se você quer colocar uma fonte embaixo, eu acho legal que você coloque o alinhamento para cima da sua caixa de texto. Ou no meio, se você quiser colocar mais para o meio, ou em cima eu colocaria embaixo. Porque aí a gente pode usar esse espaço que sobrou como margem do nosso filtro, ok? Então, vamos deixar aqui na parte de cima, porque eu vou fazer o meu texto embaixo. E aí a gente tem outras opções que também, essa primeira aqui não funciona se você tiver Scale to Fit, que é o espaçamento de linha. Então aqui não funciona porque quando está no Scale to Fit ele fica uma linha só, ok? Então se eu colocar aqui um tamanho, vou colocar aqui 80, ó, que ele faz várias linhas, aí eu posso aumentar o espaçamento de uma linha para outra. Então, ó, 20... 60 e etc. Mas como eu vou usar Scale to Fit, isso não vai fazer diferença. E aqui a distância entre letras. Então eu vou colocar aqui, ó, 1, 5, 50, ó, com as letras com mais distante. E como está Scale to Fit, ele já vai consertando o tamanho também. Então é bem legal isso aqui. Vamos colocar aqui 1. Beleza, só para desgrudar um pouquinho só. E aqui embaixo a gente tem a opção de máximo de linhas. Essa opção é bem legal também, porque, dependendo do que você faz, se ele ficar com 3 linhas, você colocar o máximo 1, quando ele ultrapassar a linha, ele já vai criar reticências automáticas, ok? Acho que, não sei se vocês vão usar, mas é legal saber que existe, ok? Então essas são as opções aqui para definir o seu texto. Texto dinâmico a gente fala em outro vídeo, ok? E você pode definir um material também aqui para sua fonte e colocar uma textura nela, colocar reflexo, qualquer coisa assim, mas aí acho que não convém, não é isso que vocês querem nesse vídeo, ok? Agora vamos falar do posicionamento e da escala dessa fonte, né? Por que eu estou usando Scale to Fit? Porque eu quero que ela se adapte a todas as telas que a gente usar, né? Então, como que ele está configurado aqui por padrão? Ele fica na posição 0 e 0, que seria o canto esquerdo e a ponta de cima, mas, então, independente do tamanho de tela que eu colocar aqui, ele vai ficar no canto ali em cima. Mas vamos supor que eu quero que minha fonte fique aqui. Vamos mudar a tela aqui para o iPhone 8, agora para vocês verem o que vai acontecer. Ó, ela ficou lá embaixo. Então muita gente fala assim, ela mudou de lugar? Ela não mudou, ela continuou no mesmo lugar. Ó. Se a gente voltar aqui para o iPhone X, ó, ela está no mesmo lugar. O que mudou? O que mudou foi o tamanho da tela. Então, a gente não quer que o texto não mude de lugar. A gente quer que ele mude e acompanhe o tamanho da tela. Então, a primeira coisa que a gente vai definir é o pinning. O pinning, né, para a gente falar de uma tradução bem leiga aí, ele é onde a gente quer que o nosso texto grude. Então, ele vem por padrão grudado no canto esquerdo e no topo superior. Mas eu quero o meu texto aqui embaixo. Então eu vou selecionar para grudar embaixo. Mas tá vendo que tá tudo azulzinho? O que tá azulzinho é onde ele tá grudando. Eu só quero que grude embaixo. Então eu vou clicar aqui na esquerda e na parte de cima para desselecionar. E aqui em cima, nesses quadradinhos, são opções de alinhamento, né? Então eu vou pegar essa opção aqui, que é para alinhar na horizontal, e vou alinhar no meio da horizontal. E eu posso usar essa aqui para alinhar embaixo. E aí ele vai alinhar, né, com a minha tela aqui embaixo. E lembra que eu falei de usar o restante como margem? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode definir o tamanho aqui, ó. Eu quero uma margem desse tamanho. E aí a gente alinha embaixo aqui. Não, quero uma margem maior? Então vamos aumentar. Ó. E aí a gente tem a nossa legenda aí. Vamos testar na outra tela para ver se funcionou. Tela do iPhone 8. Funcionou. Tela do iPhone X. Funcionou. E a tela do iPhone SE? Funcionou também, tá? Mas isso aqui só na posição. Aí você fala, Kevin, mas o tamanho tá ficando diferente também. Como que eu faço para o tamanho também acompanhar esse tamanho da tela? Pode ver que aqui, né, nas opções de posição e etc, a gente tem o width e height. Eu não sei se essa pronúncia é correta, mas isso aqui é nada mais, nada menos do que comprimento. Então, comprimento e altura, né? Não é só comprimento. E logo aqui à frente a gente tem a opção de trocar
qual tipo de comprimento e altura a gente vai usar, se é o tipo fixo ou se é o tipo relativo. Mas fala para mim, como assim fixo e relativo? Fixo é um tamanho em medidas de pixel. Então aqui a nossa fonte ela vai ter 257 pixels, independente do tamanho da tela, né, de comprimento. E o comprimento, como a gente colocou Scale to Fit, é o que vai definir o tamanho da fonte nesse caso. Então a gente só precisa mexer nele e pode deixar o height aqui como o tamanho da margem, entre aspas, que vai ficar da parte de baixo. Então aqui no comprimento está fixo. Como que eu faço para ele acompanhar o tamanho da tela? Eu mudo de fixo para relativo. Esse relativo é relativo ao tamanho da tela. E como que a gente vai fazer isso? Né? Porque o valor mudou para 68, porque agora, em vez da gente ter o valor em pixel, a gente tem o valor em porcentagem. Então quer dizer que esse tamanho que está aqui agora, ele é 68% do comprimento da tela. Então se eu quiser diminuir aqui, vamos colocar uns 40. Ó, agora tem 40% do tamanho da tela, ok? E a margem, eu posso fazer a mesma coisa também. Posso colocar uma margem relativa. Posso colocar para ficar 10% da tela. E vou alinhar aqui novamente, não esquece de alinhar. Achei 10% muito pouco, vou colocar 15. Alinho novamente. E olha só, agora o que vai acontecer? O tamanho, além da posição, além do pinning e etc., ele também vai ser proporcional ao tamanho da tela. Então agora, quando eu colocar aqui no iPhone SE, ele não vai ficar gigante de novo. Ele vai ficar proporcional ao tamanho da tela. Então, é muito legal você fazer assim, usando a fonte do Spark, para ter justamente esse controle, tá? Aí uma coisa também que muita gente pode perguntar é sobre ter opacidade. Quero que a minha legenda seja transparente. Aí no caso você vai ter que criar um material para ela. Então, vocês viram que eu cliquei no maisinho ali e a gente criou um material. Posso renomear ele para legenda. E aqui, né, ele vem como standard. A gente pode mudar aqui em cima para flat, porque ele é flat, não é um 3D, a gente pode mudar para flat e a gente pode mexer na opacidade aqui, tá? Uma coisa também que muita gente pode perguntar e falar para mim, né, é que, por exemplo, eu tenho um objeto 3D, vamos supor que isso aqui é o face mesh da pessoa, e quando ele passa na frente da legenda, isso aqui acontece ou ele tampa a legenda. Como que eu faço, Kevin, para a legenda sempre aparecer? Aí você também vai precisar de um material para ela e vir aqui ó, em Advanced Render Options e desativar essas duas opções. Agora, ele vai respeitar a ordem que está aqui no canto. Então, o que está embaixo fica na frente. Eu tenho o meu plane, ou poderia ser um face mesh, qualquer coisa assim. Tá vendo que o meu canvas, que é onde está meu texto, ele está em cima, ou seja, ele está atrás de tudo. Se eu vier aqui com o plane, ó, ele vai passar na frente. Agora, se eu arrastar o meu canvas na frente de tudo... Opa, peraí que ele entrou dentro do Face Tracker, não quero isso. Arrasto ele para frente de tudo, ou seja, embaixo. Agora quando eu passo o meu plane, ó, o texto fica na frente. Não importa se ele está aqui, 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 e não acontece mais aquele bug. Então esse foi aí um intensivão de texto, tá? Pretendo fazer outros vídeos também de legenda, ensinando a vocês criarem aí com imagens, né, em PNG, estilizadas do jeito que você quiser, transportar uma imagem do Photoshop para você colocar aquele contorno e etc, etc. E também um vídeo aí de várias legendas em um vídeo só. Então para esse aqui não ficar muito longo, vai ficar em um outro vídeo que vai sair em breve, ou pode ser que já tenha saído também. Dá uma olhadinha aí no canal e se não saiu ainda, se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação em primeira mão assim que sair. Muito obrigado pela sua presença, deixa um like nesse vídeo, um comentário também com feedback e eu te espero num próximo vídeo ou talvez em uma live, quem sabe. Valeu, falou e até a próxima.